Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Santa Segunda-feira. Hoje a gente estava com muita saudade. A pessoa que vai falar para a gente hoje tinha vezes que a gente estava na reunião da diretoria. Gente, Amandinha, nós estamos com saudade da Amanda. Chama ela, por favor. Chama a Amanda, por favor. Então, chegou o dia da Amandinha. Não quero decepcionar vocês. Hoje a Malu não vai fazer respiração. Malu tá fazendo um curso. Ela vai ficar no segunda, terça e quarta, que é o curso dela. E outra coisa, quero deixar bem claro para vocês que a questão da respiração começou comigo, tá, pessoal? Só que a Malu elevou o nível, sabe? E aí não se decepcione, viu? Que hoje eu vou fazer como era antes, no início. Mas a Malu elevou o nível. Então, mas semana que vem, se Deus quiser, estará conosco. Ela tá ali bonitinha no quarto dela, fazendo o curso. E ela aí vai orar pra gente. Ela queria até fazer, eu falei, filha, não interrompa, porque depois você perde, né? O pulo do gato aí no curso, que pode te atrapalhar. Mas bom, então vamos começar, vamos fechar nossos olhos. Vamos sentar numa posição confortável. Não confortável pra gente sentir sono, dormir. Confortável de não sentir nenhuma dor. Fechar nossos olhos. Não sei como foi seu dia hoje, como foi a sua semana, o que tem te atrapalhado, o que tem te afligido, como estão os seus pensamentos, como está o seu coração. Só que agora nós vamos tentar esquecer de tudo. Esquecer tudo que está lá fora. Eu não sei se você está no seu quarto, se está na sala, se está no trânsito. Mas, na medida do possível, tenta se concentrar apenas no que eu vou falar com você, eliminando as distrações na medida do possível. Então, nós vamos inspirar. Inspire coisas boas, tudo que você quer para você, a energia do Senhor, a presença do Senhor. Que nesse inspirar o Espírito Santo venha preenchendo a cada espaço no seu corpo. E vamos fazer um scanner que venha pelas suas narinas, sobe pela sua cabeça, transforma toda a sua cabeça e vem descendo, passa pelos seus olhos, sua boca, seus ouvidos, seu pescoço, seus ombros, seus braços, seu peito, sua barriga, seu abdômen, sua pelve, suas pernas, seu tornozelo, seus pés, a planta dos seus pés. Que o Espírito Santo agora, nesse momento, ele se faça presente em todo o seu corpo. Vamos inspirar novamente. Agora você já percebe que está fluindo mais, mas ainda tem coisa que te atrapalha. Agora você vai soltar o que te impede de receber a palavra, o que está te angustiando, os pensamentos que não param, a ansiedade, a inquietude, perdão. Solta tudo. Solta para colocar para fora mesmo aquela limpeza. Novamente nós vamos inspirar. E agora você percebe que o ar corre mais fácil, com mais leveza, ocupando a cada espaço do seu corpo. Agora você se sente mais leve, mais tranquilo, mais tranquila. Os pensamentos sem estar acelerados. Os pensamentos agora, no presente. E na certeza que você não está aqui por acaso. Você foi escolhido, escolhida a dedo pelo Senhor para participar desse privilégio de ouvir a palavra.
que nós oramos, o que nós pedimos, que nós clamamos, que aqui sejamos apenas canal, mas que o Senhor se revele no meio de nós, em nome de Jesus. Que qualquer pessoa que venha falar, fazer algum comentário, Amandinha, eu ou qualquer pessoa, seja enviado do Senhor um canal da tua palavra, Senhor, da tua mensagem. Receba cada vida, ó Pai, cada família, cada pedido naquele grupo, naqueles grupos. Nós temos mais de um. Que todos aqui hoje sejam tocados verdadeiramente, que possamos sentir a tua presença, ó Pai. Nós já te clamamos, te agradecemos por este encontro. Amém? Seja muito bem-vinda, Mandinha. Que saudade de você. Com um tema que eu até te falei, né, no privado, que é algo que tem chamado bastante minha atenção no meu cotidiano, na minha vida pessoalmente, na criação das meninas, né, amigos, né, todos os dias de manhã eu estava falando com a Amanda, pessoal, que eu oro com as meninas indo para a escola, falo, Senhor, afaste daqueles que não agradam o teu coração e aproxime de amigos que as leve até o céu, aqueles amigos que proclamem a tua palavra, que tem dia que nós somos inimigos, nós não somos amigos não, né? A gente também tem que ter humildade de aceitar. Mas essa questão de amizade no mundo de hoje tá muito difícil, né? Seja ela qual for. Mas te passo a palavra, Mandinha, muito sábio esse é o tema de hoje, viu? Tô doida para te escutar. Boa noite, pessoal. A graça e a paz do Senhor, né, sobre as nossas vidas. Realmente, assim, só contextualizando e fazendo, né, um pano de fundo aqui para o porquê desse tema, porque, assim, eu, desde quando eu fiz um curso chamado Experiência do Lar, na casa da pessoa que sediou o curso, me marcou muito porque tinha uma placa lá. Eu não sei se eu já comentei com a Dani, mas tinha uma placa que falava assim, uma placa bem na sala dela, assim, bem grande, como se fosse como um quadro mesmo, Jesus, nosso melhor amigo, na sala de jantar mesmo da casa dela. E aquilo me impactou tanto, sabe? Porque eu nunca, assim, eu já tinha, né, reconhecido Jesus na minha vida, mas não tinha pensado nele como o meu melhor amigo, sabe? E aí, desde então, eu tenho tentado construir esse meu relacionamento com o Senhor Jesus nessa relação de amizade mesmo, né? Então é isso, assim, e como a Dani falou, eu tenho refletido muito sobre isso também. Me questionado que tipo de amiga eu tenho sido. E então, assim, aí eu falei, não, eu acho que eu preciso, assim, compartilhar, né, com vocês algo que eu tenho certeza que por algum momento vocês já tiveram esses pensamentos também. E se não tiver, eu acho muito importante refletir, porque a gente tem que ter, né, humildade para a gente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, mas não paralisarmos nessas falhas, né, e ainda que a gente reconheça. Mas, enfim, o texto, nós vamos passar por alguns textos da Bíblia, então se você ainda não pegou a sua Bíblia, ou abriu no celular, ou o que for, já abra, por favor, no Evangelho de João, Evangelho de São João, no capítulo, vamos começar no capítulo 13. João 13, vamos lá. João 13, nos versos, vamos ler os versos 34 e 35. 34 e 35. Vamos lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão
que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí agora, do 13, nós vamos pular para o 15. Provavelmente vai estar aí pertinho, na mesma página, ou na página seguinte. João 15, a partir do verso 8. A partir do verso 8, vamos ler. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo em que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Deus querido, Pai amado, eu não seja pedra de tropeço, que eu fale aqui pelo Senhor. Deus, coloque as palavras em minha boca e que o Senhor comunique aquilo que o Senhor deseja a todos que estão aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é o seguinte, eu comecei por esse texto porque o significado de amizade, sabe? Amizade é um tipo de amor. Amizade é um tipo de amor. Tem um livro muito lindo que chama Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, e lá ele fala, né, sobre todos os quatro tipos de amores, né? E um amor que é o chamado amizade, que é chamado filia, o amor filia, é esse, né, que é manifestado por meio da amizade. E aí a gente pode ver nessa primeira leitura das palavras de Jesus aos seus discípulos, né, quando ele está ensinando para eles, ele está dizendo, olha, vejam só, primeiro mandamento, e o mandamento eu vos dou, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar-vos uns aos outros como a vós mesmos. Assim, se vocês manifestarem o amor uns pelos outros, vocês estarão sendo meus amigos. Então ele tá mostrando pra gente da importância do amor. Porque a gente sabe que Deus é amor. Então a gente precisa cumprir os mandamentos dele. Então o amor, amar um ao outro, não é um sentimento. É uma ordenança, é um mandamento do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao amor é isso, a gente afastar a questão do sentimento, amor, eu sinto um amor pelas pessoas. Não, eu decido amar as pessoas. É claro que envolve as emoções que estão ali na alma, né, dentro dos nossos sentimentos, manifestando emoções. Mas o amor é uma ordenança do Senhor. Então, ele está atrelando aqui, primeiramente, ligando a amizade ao amor, né? E aí, quando Jesus, né, e a gente já vai lá para a história de Lázaro, e que inclusive, né, eu não estava presente aqui, mas eu verifiquei que teve uma palavra dada aqui no encontro sobre a ressurreição de Lázaro, então eu nem vou entrar muito na ressurreição de Lázaro, mas eu quero trazer a história de Lázaro, porque Jesus era amigo de Lázaro. Então, Jesus foi lá ressuscitar Lázaro, não foi movido pelo fato dele somente amar Lázaro, mas ali ele estava mostrando que ele é a ressurreição e a vida.
Então ele ressuscitou Lázaro porque ele queria mostrar, né, para as pessoas que presenciaram ali o poder dele e a glória do Senhor por meio daquela ação. Então, mas dentro da história de Lázaro, a gente pode perceber muitas coisas importantes que a gente tem sobre a amizade. E aí, eu quero que vocês voltem aí um pouquinho em João 11, né, que fala da morte de Lázaro, porque Jesus não era só amigo de Lázaro, ele era amigo das irmãs de Lázaro também, conhecidas como Marta e Maria, né? Alguns de vocês aqui já devem ter ouvido as histórias sobre Marta e Maria, né? Não é o nosso ponto aqui, mas é importante a gente trazer isso, né? Sobre a importância e de como naquela história da morte de Lázaro, Jesus trouxe aqui falando sobre a amizade e sobre o amor. E aí, a partir do início, né, do capítulo 11, vocês podem perceber aí, vamos nos versos 4 e 5, né, que aí, depois vocês podem ler todo o capítulo, quem não conhece tão a fundo a história de Lázaro ou quiser recordar, mas vejam só, no verso 4, e Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aí vem todo o decorrer da história, porque eles foram comunicar a Jesus, aí Jesus não estava, né, em Betânia, ele estava longe de Betânia, e aí ele espera ainda por 4 dias, praticamente, para ir até onde que Lázaro tinha sido sepultado. E aí, no verso 17, olha o título a partir do verso 17. Jesus consola Marta e Maria. E aí é o segundo, né, ponto, porque primeiro foi o amor, porque Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro, então ele os amava. E aí vem, Jesus consola. Então, aí vem o primeiro ponto da amizade, né, gente? O que é importante é a gente ter essa visão da amizade enquanto amor, enquanto manifestação do amor. O quanto você tem sido consoladora dos seus amigos ou consolador dos seus amigos? Você tem sido aquele amigo que consola, que vai até os seus amigos e dá força, que dá apoio? E não estou dizendo apenas de mandar mensagem. Porque a gente tem habituado muito isso, né? Ah, não, tudo no teclado e tudo. Mas espera aí. Ligação, praticamente a gente não liga. Se liga, liga de WhatsApp, ok. Mas e a presença? E quando você e aquele seu amigo está passando por uma dificuldade, está passando por uma dor, você está indo lá consolá-los? Dar um abraço de consolo, de força, de apoio? Quantos mais velórios você tem ido do que festas? Quanto mais visitas aos seus amigos nos momentos de dores, só para ficar do lado ali deles, sem falar nada, às vezes não precisa falar nada, apenas ali, tá junto dele, mostrando que se importa com ele. E Jesus estava fazendo isso aqui com Marta e Maria na morte de Lázaro. Olha e veio no verso 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Aí, ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estados. 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Gente, aí vamos pensar aqui também. Marta foi ao encontro de Jesus, mas ela
vem e fala com ele assim: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria ficou em casa. E Maria ficando em casa, lá no verso 32, vejam só. Tendo Maria, pois, chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vejam a diferença. Marta foi até Jesus, quase que confrontando, cobrando dele: Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, né, ela estava quase que reclamando, ou praticamente reclamando para Jesus. Maria não. Maria prostrou-se aos pés do Senhor, lançou aos pés do Senhor, num ato de humildade, de reconhecimento do senhorio de Cristo, dizendo, num tom que de lamento, lamentando, dizendo, né? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí isso me fez refletir, gente, nessas diferenças, sabe? Porque muitas vezes a gente se coloca no papel de cobrar dos amigos ou das amigas. Ah, por que você não está aqui? Né? De uma reclamação. A gente se coloca numa posição assim: nossa, fulano podia ter me ligado, nossa, ciclano podia ter vindo até aqui, né? E assim, no sentido de reclamação, sem nos avaliar se a gente está tendo uma postura de ir até a pessoa, mas para poder estar ali com ela, lamentando junto com ela no momento de dor. Ou, né, em outras situações, claro, comemorando com ela nas alegrias. Mas é muito bom, né, gente, comemorar nas alegrias. É muito bom estar em festas, é muito bom estar em comemorações. Mas nesse momento, vocês percebem a diferença? Vocês conseguem entender a diferença do posicionamento de Marta e de Maria? E tem aquela outra passagem, né? Que quando Marta está ali preocupada, ansiosa, fazendo, né, tendo um serviço lá de casa para poder servir as pessoas quando Jesus vai, né, com os discípulos lá para a casa deles. E aí ela ainda pergunta para Jesus: Jesus, não te preocupas em que minha irmã esteja aí sentada te ouvindo, né, e não me ajude com os afazeres? Então, mais uma vez, ela cobrando, mais uma vez, certamente ela aprendeu, né, depois, mas ela tinha esse posicionamento de cobrar, de reclamar. Maria não. Maria aqui se prostrou, lamentou a Jesus. Naquele momento, Jesus ainda fala: Marta, Marta, né, não te preocupes tanto, não fique tão ansiosa, né? Veja como Maria está ali, o quê? Guardando a boa parte, né? Se satisfazendo da boa parte, dando importância à boa parte. E isso aí, gente, dentro desse contexto da amizade. Então, é também para a gente aprender sobre isso. Então, o que eu posso tirar dessa história de Lázaro em relação à amizade? Na Bíblia, a gente tem muitas citações sobre amizade, né? Abraão considerado como amigo de Deus, né? Lá em Provérbios tem várias citações, né? Lá em Provérbios 17 fala, né? Não precisa abrir não, mas deixa eu ler aqui, que é pequeno o verso, mas fala assim: em todo tempo ama o amigo e na hora da angústia nasce um irmão. Né? Tem outra passagem em Provérbios que é amigos mais chegados que irmão. Então, assim, a Bíblia toda ela fala, né? Mas aí nesse caso da manifestação do Jesus amigo, ele exorta Marta, né? Naqueles momentos que precisa. Então, é importante a gente aceitar as exortações dos amigos também. Eu costumo falar com as minhas amigas, eu falo: gente, não se acanhe de me tirar minha orelha se preciso for. Né? Muitas vezes é difícil a gente aceitar um puxão de orelha, mesmo uma exortação em amor e tudo. Naquela hora, às vezes, o orgulho da gente o coração fica, né, tremendo ali, e por causa do ego e tudo mais, mas a gente tem que pedir a Deus para quebrantar nosso coração nessas horas,
para a gente aceitar aquela exortação em amor, que a gente perceba também. O Espírito Santo traga luz aos nossos olhos para perceber e abra o nosso coração diante desses verdadeiros amigos. Mas aí eu falo com vocês, quando Jesus chora aqui, né, da morte de Lázaro, que fala, Jesus chorou, ele estava ali mostrando, sim, aquela emoção dele, né, aquele amor. Então, chorar com os que choram, gente, não pode ser só da boca para fora. Tem que ser ali naquele momento, ter a compaixão, a empatia, né? Eu vi um vídeo outro dia, e depois eu posso até compartilhar com vocês, eu não sei se alguns, é um vídeo antigo, mas é um vídeo, né, que é em animação, em que a diferença de simpatia para empatia, né? Não sei se depois a gente vai conversar aqui, mas se alguém já tiver visto, mas mostra no retrato todo lá da diferença de simpatia para empatia, que é o seguinte: você ter simpatia por uma pessoa é o seguinte, ela te conta alguma coisa em que ela está sentindo uma dor, e aí você fala assim, não, eu vou, né, vou orar por você, aí analisa por um lado em que, também não, foi só um livramento, né, você não foi tão ruim quanto parece, pior se tivesse acontecido isso, né, aí você tenta, de certa forma, pintar de dourado aquela nuvem negra que está sobre a cabeça da pessoa. Agora, a empatia, não. A empatia, se a pessoa está dentro de um lugar escuro, se ela está sobre a nuvem negra na cabeça dela, né, dentro aí de uma ilustração, em que ela está passando por situações ruins, você vai e senta ao lado dela. Senta embaixo da nuvem, senta dentro do lugar escuro e fala, eu estou aqui com você. Basta isso, muitas vezes, para que aquele amigo seu, em que você demonstra sua amizade, seu amor por ele ou por ela, sinta realmente que ela está sendo ali, amparada por um verdadeiro amigo de Jesus. Porque não é só fazer o que Jesus faria, mas é fazer aquilo que Jesus quer que você faça, que ele mande que você faça na palavra dele. É amar uns aos outros, é consolar uns aos outros, estar juntos uns dos outros. Porque eu escutei outro dia a palavra importar e eu nunca tinha pensado, né, no significado dessa palavra dessa forma. Importar com alguém. Importar, gente, é estar dentro, como se estivesse dentro com a pessoa. É dentro do lugar escuro, é dentro daquela situação, é você estar ali junto, se mostrar que aquela pessoa é importante para você. E a gente tem feito isso, sabe? A gente tem percebido essa importância real das pessoas, como se Jesus ali tivesse, sabe? Porque às vezes a gente se pergunta assim, por que meu amigo não aceitou Jesus? Por que meu amigo não reconhece Jesus na vida dele? Ele tem visto Jesus na sua vida? Ele tem visto você com a alegria, sentindo a alegria de ter Jesus como seu melhor amigo e ser um representante de Jesus? Ou você apenas fala e a pessoa não vê Jesus em você? Porque o que Jesus quer mostrar, que a gente, para amar uns aos outros e ser chamado de amigo dele, por isso, é como se ele tivesse falado assim, cara, vem comigo. Quando ele fala, eu sou o caminho, me siga, é para andar com ele, é para seguir os passos dele. Quando você fala assim, não, eu sigo várias pessoas na internet, ok. Você está indo para o mesmo destino delas? Você quer o mesmo destino delas? Você quer seguir o mesmo caminho? Porque quando a gente pensa em Jesus e segui-lo, é porque ele está apontando para o caminho que eu quero seguir. E ele está apontando para o destino em que eu quero estar. E esses amigos que estão com você ao seu redor, percebem isso de você?
você está percebendo isso neles? Como a Dani no começo falou, é importante, né? A gente ter boas influências, isso é muito verdadeiro, né? A gente ter pessoas que nos levem em direção ao Senhor, que nos aproxime do Senhor, mas que a gente possa ser uma pessoa que esteja no momento em que ela precisa de cura, no momento em que ela precisa ver o amor de Jesus na nossa vida e nas nossas palavras, né? Então, assim, eu vim aqui para poder trazer essas reflexões para vocês, mas eu quero conversar com vocês também, porque é isso, sabe, gente? Quando Jesus fala que eu sou a ressurreição e a vida, quando ele traz de volta um novo nascimento, é para a gente trazer isso para a vida das pessoas também. Então, assim, que tipo de amigo ou amiga estou sendo? Qual é a influência que eu estou sendo para as pessoas? E Jesus, como nosso bom, o nosso melhor e nosso perfeito amigo, ele se entregou por nós. Ele se deu por nós para perdão dos nossos pecados. Então, ele não só se entregou, mas ele permanece, mas ele nos chama que a gente permaneça nele também. Eu sou a videira verdadeira, né? Então, a videira, né, todo mundo sabe, a videira da uva, o fruto ele só dá se ele tiver ligado na videira. Ele não dá se ele não tiver ligado. Então, para a gente dar frutos, para a gente construir amizades em que tragam as pessoas para perto de Jesus, a gente tem que mostrar que a gente é fruto disso, né? Também. Então é isso, gente. Só para concluir, para fechar, nesse livro, Os Quatro Amores, C.S. Lewis ele fala da amizade uma frase muito linda. Ele fala assim: na amizade não se busca diretamente a amizade. Ela acontece quando lado a lado dois olham para algo muito maior do que eles mesmos. Então, ou seja, o olhar deles se aproximam porque eles sabem que é algo muito maior tá ali junto deles. Então é isso, gente. E eu queria aqui trazer para vocês essas reflexões, porque isso tem mexido muito comigo. E é isso, né? Para a gente refletir, pedir ao Senhor mesmo que nos ilumine, porque quando Jesus falou, olha, com os discípulos, eu estou indo, mas eu vou enviar o Consolador para vocês, eles não entendiam nada, eles ficaram traumatizados na Páscoa, quando Jesus foi crucificado, até eles entenderem da ressurreição, verem Jesus, né? Estarem com Jesus depois, Jesus ressurreto, eles e Jesus até que Jesus enviou o Consolador Espírito Santo, eles não entenderam. Então, Jesus era amigo deles, mas eles ainda não eram amigos de Jesus. Eles estavam com Jesus, mas eles estavam pensando em Jesus de outra forma, porque eles não acreditavam. Até o momento em que Jesus foi para ser crucificado, eles não acreditavam. Pedro, né, foi questionar Jesus. Jesus, né, falou: arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque aquilo não era o propósito dele, não era o destino, mas eles não entendiam, eles só foram entender depois. Mas é isso, gente, Jesus nos ama, Jesus é nosso amigo antes da gente ser amigos dele. Então, que a gente busque essa amizade com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, e entenda que a gente se une a Ele por meio do Espírito Santo, mas que, o destino está lá, e a gente, em nome de Jesus, a gente vai vê-lo face a face, mas até lá a gente está no caminho, e no caminho a gente precisa desse consolo do Espírito Santo, e precisa caminhar olhando para Jesus e tendo Ele como nosso melhor amigo. Tá bom? Quero ouvir vocês aí, é isso que eu queria passar. Que delícia, Mandinha. E a sua fala, não sei se para todo mundo é assim, ou é se que eu já estou com essa mensagem que outro padre não me lia falando, que é o momento da gente parar de olhar para o outro, né? Apontar o dedo para o outro, e a gente vê mais a gente, o nosso interior, né? Então, assim,
a questão das portas estreitas, né? Então, como que eu estou sendo, né? Que amigo é esse que eu sou? O que eu tenho buscado em amizade? Como eu tenho me comportado, né? Os exemplos que você deu aí, eu achei chocante, e é importante chocar mesmo, né? Você tem ido mais em festas ou velório? E eu acho que é daí que a gente tem que tirar as reflexões. Em João, várias partes que você falou, na minha Bíblia já estava grifada, sabe? E são questões importantes, a questão de Lázaro é uma passagem que me toca bastante, né? Porque Jesus podia ter impedido a morte de Lázaro lá de onde ele estava, né? E por que ter ficado 4 dias naquela situação toda, né? Os exemplos das irmãs, o comportamento, que amigo nós temos sido com Jesus, nós estamos sendo Marta ou Maria, na forma que a gente chega para ele, né? Nós estamos sendo autoritários ou nós estamos derramando em seus pés? Né? Então, acho que hoje fica, para mim, Daniele, fica a reflexão de como eu estou sendo, que amiga eu estou sendo para os meus amigos daqui, e que amiga que eu estou sendo para Jesus. Eu estou sendo amiga de Jesus e eu estou enxergando ele como meu verdadeiro amigo mesmo, né? Eu tenho ligado para ele, chamado para ele para sentar à mesa comigo, né? Para ele caminhar comigo. Como eu tenho feito isso com ele? Eu só chamo ele para estar comigo na hora dos meus velórios, das minhas mortes, né? É isso. Você sempre uma fofa. Mas é isso mesmo. E assim, eu falei de velórios, mas também a gente, né, visitar um amigo que esteja doente, ou seja, não esperar, né? Não esperar ir para o velório sem ter falado de Jesus com esse amigo. Ou seja, ele vê Jesus ali com você, consolando, estando junto, lado a lado, olhando, né? Porque aquilo ali é muito maior do que uma amizade. Porque a gente vê muito isso, né, Dani, pessoal, assim, a gente vê muito o individualismo hoje, né, o utilitarismo. Ah, não, eu vou ser amigo da pessoa porque ela me traz alguma coisa, ela é boa para mim, ou ela faz alguma coisa para mim. Então, assim, nessa relação de utilitarismo, de esse individualismo que às vezes as pessoas só olham para si mesmo, não olham para o outro, né? Não vê um vizinho que está, às vezes, precisando de um apoio, né? Que está doente. Às vezes não é doente fisicamente, mas é doente da alma, né? E às vezes a gente ir precisando ali. E aí me lembrou muito também aquela parte dos amigos que quando Jesus vai curar o paralítico, em que os amigos eles estão levando o paralítico e eles, né, têm que subir no telhado. Então, ou seja, eles têm que carregar o paralítico até lá no telhado para poder fazer com que ele desça ali no meio, porque de tanta gente que estava. Então, assim, a gente tem sido esse amigo que leva o amigo para Jesus, Leva aos né? Exato, né, que pega ele pela mão e fala assim, olha, vem que eu vou te levar diante de Jesus. Porque quando Jesus o curou, ele não falou, olha, né, pega sua maca e anda. Ele fala, seus pecados estão perdoados. Ou seja, você está salvo. A gente tem levado amigos para falar ir falando de Jesus para que ele seja salvo, né? Oi, gente, e a Amandinha falando também, mês passado teve o acampamento na Canção Nova, Sara e Tobias, Frei Gilson e doutora Filó. E doutora Filó falou muito nessa passagem, né, de Lázaro, de Marta e Maria, da casa deles. E no final ela fez a pergunta para a gente, que Jesus sempre passava, né, na casa deles para descansar, para beber uma água, para chorar, para ser acalentado, porque Jesus sofreu, ele foi humano como a gente, ele teve dor de barriga, ele sentiu tudo que a gente sente. E aí ela perguntou assim, em sua casa, Rafa aqui, aí a doutora Filó perguntou para as pessoas que estavam lá, eu estava assistindo pela televisão, quando Jesus entra na sua casa, como que é a sua casa? É um ambiente gostoso? Será que ele descansaria na sua casa? Ou será que na sua casa é gritaria, é confusão? Ou será que ali ele chega na sua casa, ele pode descansar? Você pode falar para ele, Jesus, senta aqui, descansa. Você está cansado? Chora aqui,
o mundo está tão cruel, como que você recebe? E depois que ela falou isso, às vezes eu rezo muito de madrugada, viu, gente? Meu horário de rezar é 3 horas da manhã, sempre, sempre. Às vezes eu falo, e aí, Jesus, entra aqui, descansa aqui. Eu tenho convidado ele para entrar na minha casa e descansar agora. E tão lindo, não? E na hora que você estava falando, eu fiquei lembrando dessa palestra da doutora Filó, até se dane, eu sou péssima, né, de achar isso, mas foi agora recente, nesse acampamento de Sara e Tobias. Se você achar, Dani, coloca lá. Como que nós estamos? Será que nós estamos abrindo a porta, falando, Jesus, descansa aqui, o fardo seu está pesado, esse mundo está muito louco, todo mundo te ofendendo, te machucando, mas aqui em casa você bebe uma água geladinha, você come a comida gostosa, você descansa no meu ombro, essa intimidade desse amigo. E eu tenho chegado à conclusão cada vez mais, gente, eu tenho mania de chamar de muita gente tudo de amigo, amiga, 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 mas verdadeiramente é o único e verdadeiro amigo que nos consola. Eu falo que eu só choro, eu sou católica, né, gente? Então, quando eu quero chorar, eu vou para o sacrário, eu choro diante de Jesus, vivo na Eucaristia ali, que eu falo que é o único lugar, a única pessoa que me consola é ele, que é o único amigo verdadeiro mesmo, que cura a nossa ferida. Então, foi lindo, Amandinha, eu cheguei um pouquinho atrasada, foi aniversário da minha afilhada, eu só fui lá rapidinho, mas, nossa, foi muito lindo. Então, vamos dormir com essa, gente, abrir a porta e falar, Jesus, entra aqui, descansa, chora. Ele amava, gente, ficar na casa de Marta, de Maria e Lázaro. Será que ele ama estar na nossa casa? Será que nossa casa tem essa essência de amor que ele precisa? Será? Porque ele nos enche desse amor 24 horas. E a gente só pede, 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 quer, quer, quer. E será que nós estamos acolhendo? Ai, que lindo, gente. Amo vocês. É isso mesmo. Só você falou da Canção Nova, eu tenho um carinho muito grande. E eu tenho uma amiga, e ela foi, ela foi nesse acampamento, uma amiga minha, daqui do Sério? condomínio. Sério, ela eu foi. não pude A Solange. minhas amigas foram também. A Solange foi. Aí, a Solange que ela me deu essa pulseira que vocês estão vendo aqui, ó. Olha o que está escrito na pulseira. Sim, é de lá, Jesus. É da Canção Nova. Aham. Aí, desde quando ela me deu, eu falo com ela, eu falo, Solange, eu não tiro. Ela me deu, deve ter uns 5 meses, assim, eu não tiro, nem para tomar banho, nem para dormir, nem nada. E assim, obviamente, eu não creio que não é amuleto, não tem nada e tudo, mas assim, toda hora se eu tô assim, eu falo, Jesus está comigo, Jesus vem. Assim, eu quero que Jesus ande comigo o tempo todo, né? Eu quero andar com Jesus o tempo todo. Então é isso. Lindo, 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 gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite para vocês. Mais alguém, pessoal, quer se manifestar? Foi tocado? Trazer alguma mensagem para a gente? A gente sempre reforça que é muito importante a gente se manifestar, né? Porque reforça a palavra, às vezes é algo que outra pessoa está precisando escutar tanto, né? Aí só você liga só seu microfone, nem precisa ligar a câmera. Se ninguém falar nada, gente, antes de dormir, abre a porta da sua casa e do fundo do seu coração, mesmo se você não tiver com fé nenhuma, não tem problema não, a nossa fé não importa para Jesus, mas abre a porta assim, Jesus, entra aqui em casa hoje, entra aqui, independente se a sua casa tiver um lixo, se a sua casa tiver uma baderna de confusão, de gritaria, de tudo, Jesus vai entrar e vai arrumar, vai consertar tudo, porque ele quer isso, ele quer entrar nessas casas mais difíceis mesmo, para arrumar mesmo, para consertar tudo, para colocar tudo em ordem. Então, lembra de fazer isso antes de dormir, combinado? Ótima dica, Claudinha, muito bom. E obrigada, Amandinha, por essa palavra que você trouxe hoje. Acho que eu sou muito feliz por ter muitos bons amigos por perto e tenho cada vez mais refletido a respeito de quem eu sou para essas pessoas e o que cada uma pessoa é para mim também, sabe? Porque às vezes a gente também cria determinadas expectativas nas relações, inclusive as de amizade, e é importante a gente saber o que cada um significa, o que cada um pode dar, que a gente também o quanto que a gente pode se dar. Isso tem sido também uma questão de reflexão para mim, de o quanto eu tenho que me entregar, no sentido de querer, talvez, salvar as pessoas, coisas do tipo, sabe? Não posso.
mas eu acho que é muito importante a gente ser uma... Eu sempre peço a Deus nas minhas orações para que eu seja instrumento para fazer a vontade dele com as outras pessoas, seja em qualquer tipo de relação que eu tenha, de trabalho, de amizade, quando eu faço uma doação, qualquer coisa do tipo, que eu haja a partir de ser instrumento de Deus para aquela pessoa, que não seja, que essa pessoa ela possa ser beneficiada não por mim, mas que ela entenda que foi Deus que mandou uma pessoa para fazer, para algum pedido que de repente ela estava precisando e fazendo para ele, que eu seja instrumento dele, que eu esteja a serviço dessa missão de Deus na Terra, né? Então... Lembrar também, gente, que vale a pena também, às vezes, a gente encerrar ciclos também, viu, de amizades. Sim. Mesmo que a gente ache que a gente vai sofrer, eu tenho refletido muito sobre isso também. Que às vezes você tem que encerrar. Às vezes está virando uma coisa que não vai te acrescentar mais, por mais que você tenha 20 anos de amizade, às vezes, sabe? Então, assim, ter coragem de encerrar também ciclos. Eu também... Desculpa, Vaninha, te Imagina, não, interrompi. mas aconteceu uma coisa comigo recentemente a respeito disso também, uma amizade que um grupo de amigos se desfez, e eu falava, não, eu vou manter, e eu posso e tal, e aí, recentemente, uma pessoa fez um comentário que eu falei, cara, não faz mais sentido não, tá? Você não respeita as opiniões dos outros, então não faz sentido nem a gente continuar conversando, não. Mas é isso também. Eu acho que ter os nossos limites também é importante, né? De quanto a gente vai e saber até onde a gente vai, né? Também saber até onde a gente para com isso. E obrigada. Vitor falou, a maioria das vezes é um livramento aqui. Isso que a Claudinha falou é muito importante, dessa questão de encerrar ciclos, né? Deus vai mostrando as coisas pra gente e ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então, encerrar ciclos é importantíssimo para a nossa evolução, para a nossa proximidade com Jesus, né? Igual Claudinha pediu para a gente chamar Jesus para entrar na nossa casa. Esses seus amigos, você acha que Jesus ficaria super alegre, à vontade com esses amigos se Jesus te visitasse, né? Então, quando a Vaninha, a Amandinha fala sobre velório, na hora que ela falou, me veio não especificamente velório morte, sabe? Mas situações ruins mesmo, sabe, Amandinha? Onde que nós estamos presentes nesses momentos mesmo. Então, aqui, eu estava até um vídeo de semana passada que eu li, que eu assisti do Frei Gilson, que aqui fala, não se constranja em negar amizades. Não precisa se constranger. Esse amigo te ajuda a crescer, eu estou progredindo espiritualmente, é uma amizade verdadeira, é uma amizade santa, eu consigo encontrar esse amigo, nesse amigo eu encontro a face de Jesus, então a gente não precisa ter constrangimento. Aqui fala, não tenha medo de desfazer as suas amizades, essa amizade pode ser um Satanás, né? Então tem hora que a gente fica insistindo muito em algumas situações e que a gente precisa se apoiar verdadeiramente no nosso melhor amigo, até para fazer as escolhas das nossas amizades aqui na Terra, né? Exatamente. Mais alguém, pessoal? O pessoal hoje está quietinho, né? Quem hoje vai rezar o Pai Nosso pra gente? Vamos rezar todo mundo junto? Será que dá uma confusão? Vai dar, mas a gente concentra verdadeiramente. Vamos fazer tremer o céu. Vamos fazer tremer o céu. Automático. Amandinha, muito obrigada, viu? É sempre uma honra ter você. Obrigada, Amandinha. E você tá linda, sempre seu cabelo prazer. diferente. Gostei. Porque eu lavei não sei quem, aí fica assim. Tá linda. Tá linda. Obrigada, querida. Obrigada. Então, vamos lá? Vamos.
Pai Pai nosso, nosso que estais Pai no nosso que céu, estais no céu, santificado seja o seja vosso vosso nome, nome. o vosso A nome, nós o vosso seja reino. a Seja vossa feita a vossa vontade, vontade, assim na terra assim como na no céu. terra como no céu. O nosso de O cada nosso dia nos dai hoje. dia hoje. Perdoai as Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como nós mas perdoamos livrai-nos a do quem mal. nos Amém. não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Beijo, amém. queridas. Com Deus. Com Deus. Beijo, gente. Até Obrigada, mais, Deus nos velho. abençoe. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Tchau, gente. Até segunda.